noite a todos e a todas. Que bom, meus irmãos, estarmos juntos nesse clima de fraternidade, amorosidade, em que nos encontramos nos nossos lares, buscando essa conexão com o alto, para que possamos vivenciar os desafios que compete a cada um de nós, a nossa individualidade, com serenidade, paciência e perseverança no bem. A mensagem do Evangelho nesta noite busca nos acordar as mentes para percebermos o quão necessário se faz, neste momento atual das nossas existências, cultivarmos a humildade. E esse capítulo, ao fazer esse percurso diante do que Jesus asseverou em São Mateus, o que ele quis dizer com os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, é justamente enaltecendo a humildade como uma credencial grandiosa para que pudéssemos compreender a mensagem do mundo espiritual, o reino de Jesus. Porque Jesus, ele surge no nosso orbe para inaugurar em nossas consciências a realidade do mundo espiritual. Vai nos ajudando a compreender que a vida é mais além do que comer, dormir, realizar atitudes sexuais e morrer. A vida, ela é mais plena, ela tem mais significados quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus, quando ele nos rasga esse horizonte novo que é o mundo espiritual, nós vamos percebendo que a existência terrena, ela tem que ter um direcionamento, ela tem que ter um objetivo, e esse objetivo é nos projetar para essa vida do mundo espiritual, a sermos conscientes de que essa vida no mundo espiritual é a vida verdadeira. E a doutrina espírita nos traz esse entendimento das mensagens do Evangelho de Jesus, que há mais de 2000 anos nós estamos no processo de estimular o nosso arcabouço mental para compreender o Evangelho de Jesus, porém, devido a nossa mente estar sempre muito obnubilada pelos processos de enganos e desenganos que a sociedade, que o tempo a qual nós estávamos reencarnados nos absorvia, que hoje nós somos chamados, com o auxílio da ciência, da filosofia e dos aspectos morais de caráter religioso que a doutrina espírita nos traz, a reestruturar esse entendimento, a pensar que o conhecimento, quando ele não tem um fio útil, ele se torna vazio. E nós precisamos dar um significado ao conhecimento. Nós precisamos entender que o conhecimento não é para enaltecer as nossas vaidades, porque ainda somos muito vaidosos. Ainda temos muita necessidade de sermos reconhecidos, de sermos identificados como alguém de grande relevância. E à medida que vamos estudando o Evangelho, essa relevância não está no ter, mas está no ser. Mas como está o nosso entendimento para esse ser? Essa é a proposta que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz em todas as suas páginas. É nos ajudar a entender que o ser é prioritário, o ter é uma consequência. Nos faz entender que precisamos estar no mundo, mas agirmos de uma forma diferente, como o mundo pede, não da forma como observamos que o mundo projeta que deve ser um comportamento de um indivíduo, mas sim como Jesus recomenda, porque aprendemos com ele que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para entendermos se ele é o caminho, a verdade e a vida, é imprescindível nós observarmos a sua trajetória. Porque se ele é o caminho, a verdade e a vida, precisamos entender por que esse homem fenomenal que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos assinala que Jesus já era Jesus na sua grandeza, no seu entendimento, na sua
autoridade enquanto espírito superior na época da movimentação das nebulosas que daria origem ao nosso planeta, que abrigaria os primeiros ensaios de vida para que viesse a vida humana. Jesus já era Jesus. Hoje, com a ciência, os avanços da ciência que temos hoje, nós observamos essas nebulosas no universo. Vamos encontrar na ciência de hoje o relato de que essas nebulosas darão início a uma transformação de um planeta que abrigará vidas, seres, em um futuro de alguns bilhões de anos. E vamos entender, já com a orientação dos espíritos superiores, que Jesus já era Jesus. E Jesus, então, nos traz o caminho da humildade. Ele, que é o governador do nosso planeta, ele reencarna numa manjedoura. Ele renasce no nosso orbe, ele chega no nosso orbe de uma forma simples. Uma pessoa, um ser humano, um espírito do quilate de Jesus, que conhece a cada uma das suas ovelhas confiadas, porque ele é o governador da terra, renasce em uma manjedoura. Está durante toda a sua trajetória da infância à juventude e à fase adulta, transitando entre pessoas simples. Mostrou aos 12 anos no cenáculo, junto aos doutores da lei, aos religiosos da época, o conhecimento que ele tinha, que ele trazia dentro de si, surpreendendo a todos, mas não com soberba, com humildade, buscando fazer com que naqueles corações, naquelas mentes, pudessem ser ampliados o entendimento da realidade espiritual, porque muitos ainda de nós temos um entendimento imperfeito da realidade do mundo espiritual. Nós sempre fazemos uma comparação a partir daquilo que nós conhecemos. E aí pintamos a realidade espiritual de uma forma muito diferente do que ela realmente é. E Jesus, então, vem nos apresentar, falar desse mundo, falar das virtudes, de se cultivar algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Interessante de nós observarmos que desde aquela época os apreciadores das mensagens divinas, das mensagens religiosas, sempre se detiveram nos atos externos. Interessante, há mais de 2000 anos que estamos buscando compreender e, acima de tudo, vivenciar o Evangelho de Jesus, ainda nos encontramos com o hábito do cultivo dos atos externos e não do ato interior. Por isso que o Evangelho ele nos fala de forma muito humilde. A gente sempre reforça nos nossos estudos, nos grupos, que todas as vezes em que refletimos ou estudamos o Evangelho de Jesus, não é para outrem, é para nós, é na primeira pessoa. A proposta que o capítulo nos traz, o capítulo 7, que vem falar dessa perspectiva que o Evangelho nos coloca, porque o capítulo 7 ele vai abordar os pobres de espírito, fazendo uma alusão justamente à humildade, a esse sentimento que são bem-aventurados os pobres de espíritos, e vem fazer alusão justamente a essa questão que devemos cultivar a humildade. Por que devemos cultivar a humildade? Porque em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus asseverou que graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas dos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequeninos, ou pequenos, justamente assinalando que a humildade ela é necessária para que possamos compreender a grandiosidade que Jesus apresenta. E aí ele vai fazendo o contraponto no capítulo dos espíritos superiores, vão fazendo o contraponto, nos ajudando a entender que a humildade apresentada por Jesus
era uma humildade que não escondia o seu potencial, que não escondia o seu entendimento, mas uma humildade que não humilha o outro, mas faz com que o outro possa refletir a sua condição. Mas a gente faz esse papel, a gente aprende que fazer esse papel, ele perpassa pela vivência, a vivência daquilo que está sendo proposto. Jesus, ao assinalar as inúmeras parábolas, os inúmeros ensinamentos, ele vivencia, ele traz para o cotidiano, ele vivifica, ele vivencia isso com aqueles que estão com ele no cotidiano. E aí vamos refletir que a humildade que Jesus nos apresenta, e segundo o Aurélio, o nosso verbete que traz a explicação do significado de cada uma das palavras existentes, quando se observa essa humildade que Jesus apregoou e o que o evangelho não, o Aurélio nos traz, ele coloca como humildade a qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. E é isso que os espíritos superiores nos assinalam neste capítulo. Vem nos falar para que tenhamos a consciência das nossas limitações, entendendo que a modéstia, a simplicidade deve ser um traço característico de nós cristãos que seguimos o Cristo, porque o Cristo deixou isso muito claro. E é interessante quando nós pegamos passagens que os doutores da lei da época tentavam colocar Jesus em uma saia justa, vamos encontrar Jesus fazendo com que os indivíduos possam refletir as suas limitações, quando no caso da situação da mulher pega em adultério, Jesus pergunta àqueles que estavam dispostos a apedrejá-la: quem de vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Neste momento, Jesus fala às consciências daquelas pessoas e mostra as limitações de cada um daqueles que ali estavam presentes, com modéstia e simplicidade. Ele faz com que cada um enxergue a sua limitação. E assim vamos percebendo que nós vamos sendo convidados, muitas vezes pelo amor ou pela dor, a refletir sobre essa passagem em que os conhecimentos da realidade do céu ou do mundo espiritual, ela é oculta aos doutos, aos inteligentes, porque muitas vezes esses indivíduos não conseguiram cultivar a humildade, estão muito presos na sua soberba de entendimento, no seu sentimento de maioral diante daquilo que ele desconhece. E aí que a gente possa compreender essa relação bem estreita da humildade e da vivência. Eu gostaria de evocar aqui o filme do Divaldo. Quem não assistiu o filme do Divaldo, recomendo o filme Divaldo, Semeador de Estrelas, quando ele está numa reunião mediúnica e a senhorinha que estava na reunião mediúnica se utiliza da amorosidade para dialogar com o espírito que estava muito enraivecido, ela consegue acessá-lo. Do contrário, o médium que estava ali preparado, mas que trazia muitas mazelas morais, porque não cultivava a humildade, querendo falar para o espírito que ele não fazia, o espírito o repreende e fica evidente essa proposta de que ele, o médium, o dialogador que estava ali naquela reunião mediúnica, não tinha compreendido a proposta da realidade do mundo espiritual, que a gente não falseia, a gente está nu e cru nessa relação com o mundo espiritual. Dessa forma, o capítulo nos chama a entendermos que quando cultivamos a humildade, quando somos resilientes, quando estamos nesse sentimento de aprendizes, nós vamos adentrar em conhecimentos
que muitas vezes a vaidade, os sentimentos que nos faz exaltar a nossa própria personalidade nos distancia no entendimento. E aí vamos entender mais adiante, quando a doutrina nos ensina que para compreender a doutrina espírita é necessário maturidade do senso moral. Da mesma forma, estudando o Evangelho de Jesus, para se ter essa maturidade do senso moral, é necessário ter humildade. No livro Paulo Estevão, nós vamos encontrar a trajetória justamente exemplificada dessa passagem, aonde um douto, um sábio, que era Saulo de Tarso, se vangloriava por todo o conhecimento que ele tinha da lei antiga, por todo o conhecimento que ele tinha da lei judaica. E, no entanto, ele ficava extremamente incomodado de ver pessoas simples como os seguidores da Casa do Caminho falar de textos sagrados com humildade e profundidade que ele não tinha, porque Paulo desconhecia a realidade do mundo espiritual. No entanto, aquelas pessoas simples que Jesus soubera identificar em cada um daqueles pescadores, pessoas simples do cotidiano, enxergou nele o potencial para falar dessa realidade do mundo espiritual, enxergou a humildade que Saulo não tinha. E no caminho de Damasco, quando Saulo encontra com Jesus e Jesus faz o célebre questionamento a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo compreende a sua limitação, a sua pequeneza diante do Mestre, e a partir daquele momento ele é visitado pelo sentimento de arrependimento por agir de forma muito egóica, muito envaidecido até aquele presente momento. Ele viu as suas limitações diante da dor, ele se vê no chamamento para a mudança de atitude. E nessa mudança de atitude, ele é apresentado à humildade. Ele é convidado a ser humilde nas mínimas coisas, assim como nós. Neste processo nosso de enxergar as nossas consciências, entender que não temos mais tempo de cultivarmos a soberba, o sentimento de egoísmo e vaidade, nós somos convidados pela dor, assim como Saulo, a modificar as nossas percepções da vida. E aí entendemos, através dessa exemplificação do livro Paulo Estevão, que Saulo, ao constatar que era esse douto, que era essa pessoa sábia, que desconhecia todos os ensinamentos que Jesus apresentava, ele passa então a cultivar a humildade e passa a perceber um novo horizonte. E esse novo horizonte faz com que Paulo saia da condição de opressor dos cristãos e passa a ser um grande divulgador, um grande divisor de águas na história do cristianismo. E dessa forma, meus irmãos, nós somos convidados na nossa sociedade hoje a refletir como nós estamos agindo diante do parco conhecimento que nós temos. Estamos nos envaidecendo e às vezes dentro da nossa instituição mesmo, porque às vezes a gente se acha maioral em relação às demais religiões e temos uma soberba em falar da realidade espiritual de uma forma muito imponente e muitas vezes machucando os nossos irmãos de outras religiões que têm outro entendimento, e a gente se esquece deste capítulo, que muitas coisas podem estar ocultas ao nosso entendimento, todas as vezes que cultivamos esse sentimento de soberba. É muito necessário que possamos exercitar a humildade de que nós somos aprendizes. Não há aquele que não saiba nada que não possa ensinar, e aquele que saiba tudo que não possa aprender. Aprendemos nesse livro, Paulo de Tarso, ensinamentos grandiosos de pessoas que ele julgava que não tinham conhecimento nenhum, foram grandes professores de Saulo de Tarso, que se transformou posteriormente em Paulo de Tarso. Entendendo que nessa proposta que o capítulo nos traz, de ser o conhecimento
facultado aos humildes, aos simples, é essa a proposta que nós devemos perseguir enquanto espíritas. É compreender que somos aprendizes, que temos muito a aprender com todos, muito a aprender com outras religiões, muito a aprender com a nossa religião, porque todas as vezes que nos colocarmos na condição de que somos sabedores de tudo, nós certamente estamos entrando por um caminho de distanciamento da realidade do mundo espiritual. Prova disso, nas nossas reuniões mediúnicas, temos encontrado inúmeros irmãos de diversas religiões, mas também muitos irmãos espíritas relatando seus equívocos, porque cultivaram essa soberba, esse sentimento de maioral diante de uma realidade que ainda não se tinha o entendimento como se tivesse cultivado uma vida de humildade. Então, para a tônica dessa semana, que possamos observar como tenho cultivado a humildade, como eu tenho colocado em prática a humildade no meu dia a dia, para que eu possa estar na condição deste pobre de espírito que o capítulo nos traz, para saber se eu realmente estou na condição do irmão, do Cristo, do cristão, que está em condições de vivenciar, de perceber o ensinamento do Cristo. São reflexões que nós precisamos fazer na primeira pessoa, não ficar enumerando os que nós achamos que é o douto, que são os inteligentes. Muitas vezes nós, na nossa maledicência, ficamos enumerando. Ah, mas fulano, nossa, fico pensando na decepção dele quando chegar no mundo espiritual, porque ele é assim, ele é assado. E nós nos dedicamos horas a fio na maledicência e nos distanciamos da humildade. Estamos, a exemplo da passagem do Evangelho, enxergando um cisco no olho do outro e deixando de perceber uma trave em nossos olhos. Então, que possamos, nesta semana, refletir nessa oportunidade que está sendo nos dada de exercitar a humildade, porque esse ensinamento, essa passagem ocorreu na época de Jesus. E nos dias de hoje, nós ainda nos demoramos com comportamentos similares à época de Jesus. Nós tivemos inúmeras encarnações para modificar a nossa postura, o nosso comportamento. Estamos aproveitando as reencarnações para modificar, para sermos pobres de espírito na acepção de pessoas humildes ou não? São reflexões que possamos levar para o nosso travesseiro, para as nossas orações, mas, sobretudo, para as nossas ações cotidianas. Porque o mundo precisa de boas histórias, o mundo precisa ser melhor nessa época de regeneração. Mas para que isso se efetue, é importante que nós nos regeneremos. Então, é importante que possamos cultivar a humildade nas pequenas ações do cotidiano. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine para que possamos, na condição de aprendizes, perceber diariamente o que pode ser melhorado, porque Jesus tem asseverado e com segurança ele é o caminho, a verdade e a vida. Cultivando a humildade, nós iremos vivenciar o evangelho dele, mas, sobretudo, compreender a realidade que nos aguarda no mundo espiritual, a qual Jesus vem falar que é o reino dele. Muito obrigado, muita paz. Que Deus ilumine sempre os nossos corações, que cultivemos essa perseverança no bem, entendendo que juntos conseguiremos ir mais além. Sozinho podemos ir mais rápido, mas chegar mais longe só acompanhado. Então, não cultivemos o egoísmo, cultivemos o companheirismo, a humildade de estarmos juntos, aprendendo. Obrigado pela paciência e pela alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Ô, Daniel, nós que agradecemos aí as suas reflexões tão importantes para todos nós, né? Que nós possamos realmente colocar em prática todo o aprendizado que Jesus nos traz aos pouquinhos, né? No dia a dia, nas pequenas atitudes, que nós possamos realmente compreender essa mensagem que você nos trouxe hoje tão importante para aplicarmos no nosso dia a dia, primeiramente conosco, depois com o nosso próximo, né? Eu queria Alguém só gostaria? encerrar, eu queria só encerrar a reflexão trazendo uma música do time Vanessa, para que a gente pudesse, depois, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, encerrar com o time Vanessa. Tudo bem, fica à vontade. Vamos cantar. Não, você ia fazendo uma pergunta e eu te interrompi, desculpa, você ia perguntar. Eu só ia perguntar se alguém tinha alguma pergunta a fazer, mas você canta e depois, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Ok. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serei.